Muito bem, pessoal, vamos aí para a segunda parte da nossa aula de hoje, semana 2 do PET volume 2 de Química. O nosso assunto é sobre reações químicas. Então, nessa primeira aula, eu mostrei para vocês como é representado simbologicamente uma reação química. É através de uma equação. Então, essa aula de hoje vai trabalhar mais um pouco sobre estas equações. Como que eu classifico estas equações químicas, ou essas reações químicas, tá? Então, vamos lá. Então, neste PET volume 2 aqui que vocês receberam, está falando sobre o tema, o objetivo do trabalho, que é representar uma transformação química através de uma simbologia, tá? Quais as habilidades que vocês têm que ter, que é reconhecer e representar, né, uma transformação química por meio de equações. Então, isso é uma habilidade. Então, quando a gente pega uma reação química e transforma isso em uma linguagem, então é uma habilidade que a gente aprende a desenvolver na área da química, tá bom? Beleza. Então tem uma parte de conhecimentos básicos aqui neste PET, é interessante você fazer uma leitura, né? Tem toda aquela linguagem que eu falei para vocês, que eu mostrei aí no vídeo 1, então é importante ter assistido ao vídeo 1, porque eu falo um pouco sobre essa equação química aqui, né? Que é a de formação ou síntese das moléculas de água. Aqui tem um link do Manual do Mundo, que está no YouTube. Ele fala um pouquinho também sobre transformações químicas. É muito interessante esse vídeo aqui do Iberê Tenório. É interessante a gente analisar, né? Então, corram lá nesse link aí que vocês vão entender um pouquinho mais sobre transformação química, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho alguns exemplos. Então, vamos fazer essa questão juntos. Aqui, eu vou ler a questão de número 1. Eu passo aqui para o quadro para fazer uma classificação bem rápida. E aí a gente volta nas outras questões, tá bom? Das reações químicas ocorre 1. Nos flashes fotográficos descartáveis. Então, aqui, esta é a equação de número 1. Aqueles flashes antigos, não esses flashes fotográficos recentes, tá? Mas antigamente eles utilizavam uma espécie de lâmpada, eles queimavam uma substância ali. Essa substância queimada era o magnésio. Quando a gente queima o magnésio, ele libera uma quantidade enorme de luz, e isso daí clareia o ambiente, e você pode então fotografar, ou podia, né, fotografar, porque isso era utilizado há bastante tempo. Então aqui está a reação química dos flashes fotográficos descartáveis. Com fermento químico para fazer bolos. Aqui eu tenho a fórmula do fermento químico, que é o bicarbonato de amônio. Então, quando eu coloco o bicarbonato de amônio naquela massa, ela faz o bolo crescer, porque ela libera gás carbônico, né, que é um gás. No ataque do ácido clorídrico ao ferro, aqui está o ferro, aqui está a forma do ácido clorídrico, e quando você mistura os dois, o ferro ele entra em reação química, produzindo cloreto de ferro 2 e gás hidrogênio. Então, formam umas bolhas, tá? Na formação do hidróxido de alumínio, usado no tratamento de água, aqui está a equação química do sulfato de alumínio com hidróxido de sódio, formando duas novas substâncias. Observem que eu tinha os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Ok. E a 5, na câmara de gás. Aqui em cima a gente tem, né, o ácido sulfúrico com o cianureto de potássio, ou cianeto de potássio, e produzindo esse ácido cianídrico aqui. Era uma substância até tóxica, né, para se fabricar um gás específico. Então, a gente tem então 5 reações e 5 equações. Aqui eu tenho as reações químicas e aqui eu tenho as representações destas reações, que são as equações, ok? Assinale a alternativa que corresponde à reação de decomposição. Então aí está a nossa aula aqui do quadro. Eu vou classificar estas reações. Então existem 4 tipos de classificações bem básicas. Eu vou mostrar de uma maneira assim bem geral, tá? Sem representar uma fórmula especificadamente, mas eu vou colocar uma fórmula genérica, ok? Eu vou ampliar aqui o quadro para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, olha só. Aqui, pessoal, eu tenho... Só abaixar um pouco o quadro aqui para ficar legal, tá? Aí, deu uma melhorada. Então, aqui eu tenho as minhas reações químicas representadas por equações.
e são genéricos. Então eu vou classificar esse tipo de reação. Então, eu tenho 4 tipos básicos de classificações, tá? Eu posso chamar, por exemplo, essa primeira equação aqui, se a gente for observar, eu vou pegar substância simples e eu vou juntar. É como se eu tivesse essa caneta aqui, ó, certo? Com 2 partes. E eu vou juntar, vou fazer isso. Vou formar um conjunto só. Então isso daqui é uma síntese ou formação. Então todas as vezes que eu tiver substância simples formando uma substância composta, mista, eu tenho uma equação de síntese. Ou formação também pode ser chamado, tá? Formação. Então é uma primeira classificação, ok? Agora, se eu faço o contrário, se eu pego, por exemplo, esta substância aqui agora, a caneta, eu quebro, formando 2 substâncias simples. Ou uma substância composta e uma simples. Mas, enfim, eu vou desmontar uma única substância formando outras. É como se eu quebrasse esta substância. Então, nesse caso, é o contrário da síntese. Eu chamo isso de decomposição. Decomposição. Ou também chamado de análise. Certo? Geralmente eu uso fogo para poder quebrar isso daí, ou uma corrente elétrica, uma eletricidade, tá bom? Agora, olha só, eu vou ter uma substância simples e uma composta, né? B, C são dois átomos diferentes no mesmo composto. Eu vou quebrar esta parte aqui e eu vou trocar de lugar, ó. Eu vou trocar o A pelo B. Se você for observar, o B ficou sozinho e o A uniu-se ao C. Então formou uma outra substância e é uma outra substância aqui também. Nesse tipo de equação, a gente costuma chamar isso de simples troca. Simples troca. Ou deslocamento também, tá? Ou deslocamento. Na D, já é um pouco diferente. Observem que eu tenho agora 2 substâncias compostas, né? São átomos diferentes, formando 2 compostos diferentes. E eu vou trocar. Eu vou simplesmente permutar o C pelo A. Eu coloquei o C para cá, então ficou AD, e aqui o D misturou-se ao A, combinou-se com A, e o C combinou-se com o P. Eu vou trocar de lugar, ó. O C veio para cá, então ficou CB. Então eu tenho 2 novos conjuntos, eram diferentes dos originais. Formou-se 2 novos compostos. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês na aula 1, dos 2 compostos formando outro, por exemplo, se eu tivesse aqui pegando novamente, ó, eu tinha separado 2 compostos. Eram 2 compostos incolores, misturei, formou-se 2 novos compostos. Um deles aqui é o de cor amarela. Originalmente ele era incolor, quando eles eram separados, e formou-se, então, um outro composto. Então, esse tipo de reação ele é chamado de dupla troca. Existem vários tipos de reações de dupla troca, vários tipos, tá? Mas de uma maneira bem geral, é isso aqui que a gente encontra. São substâncias compostas formando outras substâncias compostas, tá? Isso daí é bem genérico, pessoal, é bem geral, até mesmo para vocês entenderem que cada reação química tem um tipo de classificação, tá? Como é genérico, tem os seus subexemplos. Então, vamos voltar aqui para o quadro. Então, ó, eu quero descobrir qual que é uma questão aqui de decomposição, que é exatamente essa questão, a letra B aqui do meu exemplo. Eu tenho uma substância composta formando outras substâncias. Podem ser 2, 3, 4 substâncias. Depende do exemplo. Aqui nesse caso, ó, olha aqui o item 2. Eu tenho aqui o bicarbonato de amônio, que é o nome desse composto aqui, que está lá no fermento. Ele foi quebrado, a seta sendo mostrado para vocês aqui. Ele se transformou em CO2, NH3, que é o gás amônia, e água. Eu formei 3 novos compostos. É como se eu pegasse aquela caneta e quebrasse em 3 pedaços. Tá? Então, decomposição é apenas a letra D, ou o exemplo 2 aqui
das minhas equações. Ok? Questão 2. No filme fotográfico, quando exposto à luz, ocorre a reação. Então, muitas dessas equações nem precisa de vocês memorizarem ou saberem o que significa. É apenas a leitura, né? Eu tenho aqui um composto à base de prata, brometo de prata, e acontece uma quebra desse brometo de prata quando exposto à luz. Então, eu vou ter aqui prata separado de bromo. Tá vendo que eu separei? Então, na verdade, isso é o quê? É uma quebra. Eu chamo quebra de decomposição ou análise. Tá? Então, qual que seria a minha reação aqui? Nesse caso aqui, pessoal, é um tipo de reação química de quebra onde a luz está presente. Então, eu colocaria fotólise. Por que fotólise? Porque foto significa luz e lise significa quebra, ou seja, você vai quebrar em presença da luz. Então, tem muitas dessas questões que aparecem no PET aí para vocês, é até para fazerem uma pesquisa. Então, se vocês pesquisassem, né, fossem na internet para poder dar uma olhadinha, que vocês até aprendem um pouquinho mais além do que é colocado aqui nos exemplos, tá? Questão 3. Olha só, eu tenho aqui 3 tipos de equações. Então, se você for observar, observe que eu tinha uma substância aqui composta e uma simples. Eu troquei o ferro de lugar com o enxofre, com o oxigênio. Então, eu formei o SO2, ó, e o ferro ficou sozinho. Então, esta questão aqui, este exemplo, é uma quebra. Se é uma quebra, é uma reação de dupla troca ou simples troca. Nós vimos aqui que quando eu tenho uma substância composta e uma simples, é uma simples troca. Então, já matei a charada aqui, ó. É uma simples troca. Aqui eu estou juntando 2 novos compostos para formar outro. Então, eu estou juntando, é o caso das duas tampinhas, da tampinha e da carga, para formar uma. É uma síntese, é uma formação. Então, já posso descartar algumas alternativas. E a terceira, também eu vou formar. Eu tenho 2 substâncias, essas 2 substâncias unirão-se para formar uma única substância. Então, aqui eu tenho, ó, simples troca, síntese e síntese. Simples troca, síntese e síntese. Então, neste caso da questão 3, é a letra E. Beleza? Então, fica aí para vocês trabalharem a questão 4 e a questão 5, que é a última. A questão 5 é uma pesquisa. Tá? Dá uma pesquisada na internet sobre como é a equação química que representa o dispositivo que faz inflar um colete salva-vidas, ou seja, um bote salva-vidas. Ok, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida com relação a esses exercícios e quiserem conferir comigo, é só entrar em contato aí no grupo do WhatsApp ou no Conexão Escola também, eu posso respondê-los, ok? Então, na semana que vem a gente começa aí a semana 3, tá? Que são as leis ponderais, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Beleza, pessoal? Então, fiquem firmes e se cuidem, beleza? Abraço grande, galera.